Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do primeiro ano EJA. Professor Humberto aqui e agora eu vou fazer a correção da atividade sobre a construção do gráfico da função do segundo grau, ou seja, da parábola. Então, vamos começar na questão número 1. Questão número 1. Qual gráfico representa a função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0? Uma coisa que a gente tem que lembrar, que foi falado na nossa aula, é que o gráfico ele tem um comportamento que já ajuda você não precisar calcular nada, só de analisar a posição da concavidade. O que é a concavidade de uma parábola? É a abertura. Para onde está a abertura da parábola? Certo? Então a gente viu quando A for positivo, que é o valor que está na frente do x ao quadrado, a sua concavidade da parábola fica para cima, ela fica como um U. Certo? E nesse caso da nossa questão a gente já sabe que é positivo. Olha lá, x ao quadrado mais 2x. Se não tem ninguém na frente do x ao quadrado, é 1. E se não tem sinal, ele é positivo. Então você já pode analisar que a concavidade é para cima, porque ela só vai ser para baixo quando o seu A for negativo. Então a concavidade de uma parábola da função do segundo grau só é voltada para baixo quando o valor que está na frente do x ao quadrado é negativo, quando o A é negativo. E não é o caso. Então o que acontece? Analisando as letras, a letra B e a letra D das alternativas estão para cima. Já a letra C e a A estão para baixo, então você já pode descartar a resposta C e a resposta A que não vão ajudar, não vão ser a resposta dessa função. Por que você sabe disso, professor? Sem calcular nada, só olhando. Sim, olha para o A. O A é o termo que fica na frente do x ao quadrado. Se ele é positivo, a concavidade do gráfico é para cima. Se ele é negativo, ela vai ser para baixo. Bom? Então vamos analisar a letra B. Aí nós temos um gráfico, né? E aí a gente começa a analisar os pontos onde ele encontra nos eixos. Pode ser qualquer outro ponto? Até pode, mas como não tem valor determinado, o único valor que te garante que é exato do ponto são quando ele toca ou os do eixo x ou o do eixo y. Então se você olhar lá no ponto que o gráfico corta o x, lá na posição menos 3 do x, o x é a abscissa, é a reta deitada, né? Então ele é menos 3. Quando ele está em cima do x, a gente aprendeu que o y é 0. Então aquele ponto onde ele corta o eixo, a parábola corta o eixo, é o ponto menos 3, 0. Então para eu saber se isso está correto, se esse gráfico é dessa função que a gente está olhando, se eu tenho x e y, basta eu ir lá na minha função, trocar onde tem x pelo valor onde ele encosta e tem que dar 0 no f de x. Porque f de x é a mesma coisa que y, certo? Então, onde tem x eu vou trocar por menos 3. E aí tem que dar 0. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo na opção, a gente ainda não sabe. Agora é que a gente vai calcular na letra B. Bom, se a função é f de x, x ao quadrado mais 2 vezes x menos 3 igual a 0, onde tem x trocando por menos 3 fica f de menos 3 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o menos 3, menos o 3. Aí agora a gente calcula. F de menos 3. Menos 3 elevado ao quadrado, expoente par sempre dá positivo, porque menos vezes menos dá mais. Então, menos 3 elevado ao quadrado dá 9. 2 vezes menos 3, sinais diferentes, dá negativo. Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6. E o menos 3 que sobrou lá. Então, nossa conta ficou 9 menos 6 menos 3. Então, 9 menos 6 é 3. 3 menos 3 é 0. Então, f de menos 3 deu 0. Esse ponto deu certo. Mas eu só posso garantir se acontecer com os 3. Então, eu tenho que verificar se os outros também vão dar certo. Bem? Vamos lá. Agora eu tenho aquele ponto lá embaixo que ele está ligando o menos 1 do x e ligando o menos 4 do y. Ele está 1 para trás e 4 para baixo. Menos 1 e menos 4. Vamos calcular também. Então, agora eu quero calcular o f de menos 1. E ele tem que dar menos 4. Mesma coisa do menos 3. Onde tem x, você vai trocar por menos 1. F de menos 1 é menos 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 elevado ao quadrado é 1. É positivo sempre. Mais 2 vezes menos 1 é menos 2 e menos 3. 1 menos 2 é menos 1. Menos 1, menos 3, está devendo 1, está devendo 3, passa a dever 4. Então, dá menos 4, também deu certo esse. E agora, para confirmar ali o terceiro ponto, o outro que encosta no x,
Quando ele está no 1 do x, ele é 0 do y, porque está em cima da reta do x, tá bom? Ele não tem altura, não está nem para cima nem para baixo, está em cima. Em cima do eixo y é 0. Então você vai ter que calcular o f de 1 e tem que dar 0. Se der 0, tá ok. Então vamos fazer. F de 1 é 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 1, menos 3. Onde tinha x, lá na função lá em cima, eu estou trocando por 1, tá bom? 1 elevado ao quadrado dá 1. 2 vezes 1, 2. E o menos 3. 1 mais 2 dá 3. E 3 menos 3 dá 0. Exatamente a resposta. Então, os pontos encaixaram na resposta. Tá bom? Então, isso quer dizer que esse gráfico é da função x² mais 2x menos 3 igual a 0. Letra B a resposta. Só que aí, vamos verificar o que acontece na letra D, só para garantir. Ó, tá aí os 3 pontos que deram certo, tá bom? Vamos verificar, então, na questão D, o que está acontecendo com ela. Aí ele está dizendo que o x é menos 1 e o y é 0. Só que lá na B, quando a gente calculou, não deu 0. Aí o f de menos 1 está dando 0 na letra D. Mas na letra B, lá, o f de menos 1 deu menos 4, quando a gente calculou. Então a gente já sabe que a resposta é menos 1, que dá menos 4, que a gente já calculou lá na letra B. E não dá 0. Se não deu 0, esse gráfico já não pertence, então a letra C não vale para essa função aí. Esse gráfico não é do C. Então como é que eu descubro se o gráfico é da função? Pega os pontos que cortam os eixos, ou um ponto que você sabe o valor, troca no lugar do x. Tem que dar o f de x, tem que dar o y. Bom? Então vamos seguir. Questão 2. Na função f de x é igual a x² mais 2x menos 3 igual a 0, qual o valor de f de x, ou y, né, que é a mesma coisa, quando o domínio x for? Letra A, x igual a 0. Aquela mesma situação que eu falei. Onde tem um x, você vai trocar pelo valor e calcular o f de x, que é o y. Então, se é x² mais 2x menos 3, é 0² mais 2 vezes 0 menos 3. Eu peguei a mesma questão lá da 1, mas serve para qualquer função, tá bom, pessoal? 0² é 0. 2 vezes 0 é 0 e ficou menos 3. Então, f de 0 é menos 3. Se você fosse desenhar o gráfico, você ia marcar lá em cima do eixo y lá no menos 3. Por quê? Porque quando x é 0, o y é menos 3. X igual a 1. 1 elevado ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3. Eu troquei onde tinha x lá na função por 1 que eu estou procurando. 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 dá 2 e o menos 3. 1 mais 2 é 3 e 3 menos 3? 0. Então, o f de 1 é 0. Letra C, x igual a 2. Onde tem x eu vou trocar por 2. Então, f de 2 é igual a 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 3. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 é 4, menos 3. 4 mais 4 é 8, e 8 menos 3 é 5. F de 2 é 5. X igual a 3. Então, é o f de 3. Onde tem x, troca por 3. 3 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 3, menos 3. 3 elevado ao quadrado vai dar 9. 2 vezes 3 vai dar 6, menos 3. 9 mais 6 dá 15, menos 3 dá 12. F de 3 é 12. E para acabar, f de 4. F de 4 é 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4, menos 3. 4 ao quadrado vai dar 16. 2 vezes 4 vai dar 8, menos 3. 16 mais 8 é 24, menos 3 dá 21. O f de 4 é 21. Bem, pessoal? Então, essa foi a correção das duas questões da atividade. Permanecendo a dúvida, eu fico à disposição para atendê-los pelo WhatsApp, pela plataforma, ou pelo meio que você conseguir se comunicar com o professor, tá bom? Então, abraços, até a próxima. Professor Humberto aqui. Tchau, tchau.